Hello, seus lindos! Mano do céu, hoje Na Rua tá muito especial. Mais do que conversar com duas pessoas super inspiradoras, o papo de hoje é super necessário. Ainda mais que a gente tá chegando aí, carnaval, né? Essa época, que é a cultura do assédio. Então vamos conversar sobre isso com elas. A Juliana de Faria, que ela é da consultoria da Think Olga e Think Eva, e com a cientista social Nathalie Neri. Então as duas lindas estarão aqui com esse assunto super necessário. Então fiquem juntinhos aqui na rua. Então vem! Olá, dose dupla! Hello, hello, tudo bem? Gente, essa é a Ju, que eu tava pra vocês hoje. Essa é a Nathalie. Vamos que vamos, bora gente. Lá. Hoje o Na Rua tá muito girl power. Tava aqui comentando, apresentando vocês, né, pra galera. E a gente tá nessa fase, né, nessa época, na verdade, de carnaval, que as coisas ficam mais afloradas, né? A gente tem que conversar mais sobre esse assunto, que é a cultura do assédio. Então eu quero conversar com vocês sobre isso, assim, né? Então, como começou a jornada de vocês contra a cultura do assédio? Acho que cada uma tem a sua história, tem o que transmitir pra galera que tá assistindo. Então, vamos lá. Manda lá. Bem, eu tenho 24 anos, né? Então, faz pouco tempo que eu tô pensando sobre essas questões. A gente sempre vive isso, mas geralmente a gente vive e guarda pra si ou compartilha com duas amigas, e é isso. Só que aí eu fui fazer faculdade, fazer ciências sociais, e é um espaço em que isso também é discutido em sala, sabe? Sim. A questão da mulher, a construção do patriarcado, da masculinidade. E de repente a minha vida tinha virado, tipo, tema das minhas aulas e dos meus estudos. Aí eu acabei expandindo ainda mais, entrando em grupos de ativismo, feminismo negro, e aí foi um rolo sem fundo, e hoje eu tô aqui. Aí hoje eu continuo estudando, ainda não me formei, e falo um pouco dessas experiências no canal também no YouTube, e compartilho com o máximo de mulheres possível a partir do meu ponto de vista e das minhas experiências. Perfeito. A minha história é um pouco semelhante com a da Nathalie. Enquanto mulher, uma pessoa que sofreu assédio sexual desde muito cedo, desde a infância, com 11 anos foi meu primeiro assédio. E isso sempre me abriu. Aí concentrada, né, gente? É um assunto que... Mas, e aí começou desde muito nova, com uma vivência que sempre me machucou muito. Sim. Sem conseguir achar espaços para desaguar. Achei muito interessante que a Nathalie falou que ela achou nesse espaço acadêmico para discussão, né? Mas mesmo assim, acho que tinha muita culpabilização própria minha, né? De sempre me questionar se eu tinha sido a culpada, se eu tinha feito algo. Porque você não tem muito, não uma referência, mas ninguém nunca falou assim, isso é o certo, isso é errado, ou isso não é, né? Enfim. E muitas vezes pelo contrário, né? As pessoas reforçam que é um comportamento que é bom, que a gente tem que valorizar, que quando alguém nos assedia, que isso nos valida enquanto mulher, né? Sim. Era muito sofrimento pra mim, eu me machucava muito, aquilo eu chorava muitas vezes, mas sem conseguir contar pras pessoas e dividir isso, né? E foi por causa de uma dor muito pessoal que dentro da Think Olga, nossa organização feminista, a gente criou então essa campanha Chega de Fio para poder falar sobre assédio. Sim. E trazer essa palavra que muitas vezes era não dita, né? Então entendo que sim, era discutida por mulheres que tomavam liderança e buscavam mudanças, mas muitas vezes em grupos centralizados e que eu não tinha acesso, e me deu essa vontade de poder gritar para o mundo, né? Que assédio sim era uma violência e que algo precisava ser feito a respeito. A gente não ia mais aceitar como algo que fazia parte da vida, né? Isso faz quanto tempo? Porque assim, a partir do momento que estourou o Chega de Fio, né? Você já começou a pensar em organizar, em montar o Think Olga e o Think Eva? Como que foi esse processo, essa jornada, assim? A Olga, ela nasceu um pouquinho antes da campanha, justamente com essa vontade de poder criar conteúdos, mobilização e solução para questões nossas, né, questões femininas que muitas vezes eram deixadas de lado, colocadas para baixo do tapete, com a questão do assédio. Já tinha então o Think Olga, mas ele evoluiu, né? Então teve uma evolução. Como que foi isso? Bom, primeiro que foi um projeto orgânico, começou
da minha vontade, né, do meu coração, de poder trabalhar com isso, me dedicar mais tempo do que no mercado de comunicação, que eu sou jornalista e eu não conseguia um espaço para poder falar sobre isso, né? Acho que a Nath também. Por isso que a gente começa a falar mais alto em outros espaços. Exatamente. Com certeza. E aí teve essa evolução, sim. Acho que a campanha também, ela cresceu ela nasceu com essa vontade de falar de uma dor. E com o tempo, isso é importante ainda, que a gente possa gritar as nossas dores e ansiedades. E hoje a gente também se vê num espaço de querer buscar soluções também. Sim. Né? Mais do que apenas apontar para o problema, que é importante, né, Nath? Não sei se você concorda comigo, mas buscar soluções, ser propositivo pra gente tem sido prioridade. Porque eu acho que a gente às vezes passa por um processo de entender o que a gente tá sofrendo, porque é isso, a gente primeiro se culpa. E esse é um processo muito amplo, é tipo, é a minha vida, isso porque você não tem contato com outras vidas e outras histórias pra saber que não é só você que tá sofrendo aquilo. E aí quando a gente aprende que a culpa não é nossa, a gente começa a denunciar. Mas muitas vezes a denúncia, só a denúncia por si só, não cria muita coisa. A gente precisa de iniciativas que busquem propostas que realmente sejam efetivas e façam a gente conseguir entender como mudar. A gente tem a denúncia, a gente sabe o que aconteceu, mas e aí? Como é que a gente age daqui pra frente? O que a gente faz com isso? Esse contato que eu tive, né, a primeira vez, foi com a Maíra. Porque eu viajei com ela pro evento do YouTube, né, que é YouTubers Creators for Change. E me abriu a cabeça, porque, né, o conhecimento que eu tinha era na minha perspectiva, no meu tamanho e tal, de assédio, do que eu já vivi e tal. Mas quando ela abriu, assim, eu fiz, nossa, tem muito mais do que a gente olhar pra isso, se ajudar. E, nossa, a gente saía pra jantar, pra almoçar e tal, eu ficava tipo, que legal, me né? fala mais, sabe? Porque a gente tem muita ferramenta disponível, né? Acho que isso a gente tem que deixar claro pra quem tá assistindo, porque a gente não tá sozinha, né? Isso que é o que mais a gente vê desde a plataforma YouTube, né? Você ter aberto um canal pra colocar isso pra fora, porque tem muitas meninas que estão ali só segurando ou não sabendo como, né, se ajudar ou ajudar outras pessoas, enfim. Muito legal que você falou isso. Primeiro, um beijo pra Maíra. Maíra, essa linda, um beijo. É verdade. E eu fico muito feliz e honrada mesmo de escutar isso de você. Porque realmente me abriu, assim, sabe? Que legal. Mas, né, eu acho que eu tenho muita conversa no meu convívio, mas alguém que tem uma organização, uma instituição que fala disso, nossa, fez toda a diferença na minha vida. Fico assim. super contente. Total. Eu tenho uma experiência muito semelhante com pessoas que foram presentes na minha vida. Por exemplo, a Nath. É verdade. A gente se ama muito. Muito. E que eu acho que é isso. Se a Chega de Fio nasceu de uma dor minha, que privilégio poder ter contato com pessoas que também conseguem colocar em palavras de uma maneira tão brilhante as próprias experiências, né? Então, são muitas mulheres, não consigo nomeá-las todas, mas que bom que estou aqui dividindo esse espaço com a Nath, com a Nath, que muito me ensina também e acho que só enriquece, só enriqueceu mesmo. Sabe uma coisa que é muito incrível e assustadora e louca? Nossa, tudo isso ao mesmo tempo. É que nós somos muito diferentes enquanto mulheres, né? Por exemplo, eu e Julissa, nós somos diferentes. Quando a gente se conheceu, nós aqui nesse carro somos diferentes. Quando a gente sair daqui, nós somos ainda mais diferentes. E a gente tem as nossas pautas, as nossas preocupações, que vão de acordo com a cidade que a gente vive, o nosso bairro, a escola que a gente frequenta. Sim, tudo é uma construção, né? Exato, e com as suas especificidades. Mas o assédio sexual é algo que acontece com mulheres, ricas, pobres, brancas ou negras, gordas ou magras, altas ou baixas. Mulheres sofrem assédio e sofrem violência e são estupradas e... É a semelhança, é o que une, né? Praticamente. É horrível, que é o que você falou, é horrível, é incrível. Mas é gigantesco, porque tem um poder muito grande. Se isso nos une, nós somos gigantescas, né? É incrível. Mas é por isso que é tão importante discutir, porque eu sei, por exemplo, o que é assédio na minha bolha. Dentro do meu contexto e de quem eu sou, eu sei o que é assédio. Eu sei, por exemplo... Da sua perspectiva, né? Exatamente. No meu canal eu falo a partir das minhas perspectivas sobre o que eu vivo, e aí uma outra mulher às vezes lê ou escuta aquilo e pensa, eu nunca passei por isso, então eu nunca sofri assédio, eu nunca sofri racismo. A empatia, né? E muitas vezes ela não consegue nem identificar o que ela passou, porque
isso é muito sofisticado, né? E a gente tem que entender as várias formas que o assédio sexual e a dominação masculina, principalmente, se estabelecem. Porque eu não vou ser assediada da mesma forma que a Julissa é assediada, ou que você é assediada nos espaços que você vive. E aí, então assédio é o quê? Assédio é isso. É isso, mas pode ser várias outras coisas. Exatamente. Eu tenho uma experiência com assédio. E aí, às vezes eu olho e falo, então isso aqui acho que não foi assédio, porque eu tenho a experiência que você teve na minha cabeça. É isso. E aí você vai entendendo até a sensação que você tem interna de falar, nossa, isso é sim, me senti mal. Né? É um processo, né? Que você vai se descobrindo o ambiente que você vive, as pessoas com que você se relaciona, né? É um processo enquanto sociedade, né? Acho que todos nós estamos, ainda bem, podendo discutir sobre isso. E eu acho que esse debate sobre assédio, ele tá amadurecendo, né? E a gente tá conseguindo, de fato, compreender o que por muito tempo não era entendido, né? Era meio deixado de lado. Então, realmente, a gente precisa ter um processo de entendimento do que a gente tá vivendo, né? Pra poder reconhecer, dar um aval para as dores das outras mulheres. Não é que é valorizar, é o reconhecimento, dar um aval, né? exatamente. É um suporte, luz, né? Exatamente. Sim, olha que bonita essa frase. Né? Eu gosto dessa coisa mesmo, de luz. Eu tenho até uma tatuagem que é mantenha onde a luz está, porque é onde as coisas ficam claras. Onde você consegue enxergar. Onde você consegue enxergar, exatamente. Tirar da obscuridade. Sofrer assédio, então é só apalparem minha bunda na rua. Não. Então, isso é assédio. Mas é muito mais... Uma das 1000 formas, né? Exato. E aí, as pessoas geralmente perguntam, então como é que eu sei se eu sofri assédio ou não? E o que a gente geralmente, não de forma igual, mas fala é quão desconfortável você fica. Exato, que é o que eu falei agora. Exato. A sensação. Qual o seu consentimento nessa história? Você deu consentimento pra alguma coisa acontecer, né? Uma vez, logo no começo dos meus processos de reflexão, eu e uma amiga... Com quantos anos? Eu gosto de saber a idade, 4 anos eu tinha. Porque aproxima até o público. Tá, 20 anos, tá. Eu e umas amigas ganhamos uma massagem. A gente foi pra um evento e a gente ganhou uma massagem. E aí, era um massagista homem. E nós ficamos tipo, um homem, eu nunca tinha ganhado uma massagem. Mas eu quero muito uma massagem, deve ser maravilhosa. E aí, todas nós fomos e os massagistas eram todos homens. E aí, quando a gente saiu, uma delas falou, eu falei, a gente tinha que ficar só com uma roupa de massagem. E o massagista pediu e ele se virou pra que eu me trocasse. O meu também. Aí uma amiga falou, o meu não. Ele ficou olhando. Aí, nossa, tá certo, isso é estranho. E ela ficou assustada, ela falou, por que o de vocês virou, saiu da sala e o meu ficou olhando? E aí, nós fomos falar com as pessoas responsáveis pelo local, a gente disse que houve uma situação constrangedora, desconfortável. E aí eles falaram, olha... essas pessoas são muito profissionais, eles estão acostumados a ver corpos nus todos os dias. Ele não estava interessado na sua amiga porque ela nem é tão bonita assim. A gente fez. E aí a gente foi falar com ele, era tipo, eu sou profissional e tal, e não sei o que. Eles foram falar, né? E no fim a gente ficou, antes da gente ir falar com eles, a gente ficou um tempão, tipo, será que foi? Será que não foi? Porque ele é profissional, ele não é o trabalho dele. Aí a gente chegou à conclusão, mas ela se sentiu desconfortável. É o desconfortável, né? Independentemente, pra eles era ok, pra gente não, porque nós nos sentimos mal naquele momento. Não, e acho que também é importante pontuar que o assédio nem sempre não tá ligado à sexualidade, ao desejo, né? O assédio, ele tem a ver com controle, né? E colocar a mulher no lugar dela. Então, não tem nada a ver com bonita não é, tá com desejo não é, gostosa sei lá, não é. Exatamente. Então, e acho que como a gente falou sobre essa evolução de buscar soluções, a organização irmã da Think Yoga chama Think Eva. Nós prestamos consultorias para organizações, marcas que queiram também buscar soluções para problemas que estejam vivendo. Até de posicionamento, né? Interno da marca. Exatamente, perfeitamente. A gente nasceu com uma vontade de mudar essa comunicação, porque a gente sabe o impacto que a comunicação tem na cultura, né? Mas eu também acho que ao longo dos anos nós fomos nos aprofundando e tentando buscar soluções que são efetivas para a vida das mulheres. Então, criar essas parcerias com essas marcas tem sido muito rico, porque eu acho que a gente está conseguindo criar legados juntos com elas que tem esses impactos sociais. Vocês estão abrindo a mente de muita gente, né? Que é o que você falou, colocando a luz. Porque
é um negócio social e profissional, então tudo se junta. Exatamente. E a gente tá vivendo em sociedade, né? Não tem como a gente achar que os espaços... a gente quer mudar o mundo, mas só aqui... Não, a gente tem que falar com essas instituições, esses lugares que a gente... Semeando, né? Exato. Perfeito. E nessa área de assédio sexual, a gente teve o que foi um privilégio, uma honra de poder, junto com a 99, criar uma ferramenta que rastreia comentários de usuários e de motoristas também, de maneira que ela consegue inteligentemente entender as nuances desses comentários. É muito legal. É muito legal, porque... Usar os poderes pro bem, né? O robô pro bem. O robô pro bem. Então a gente ensinou o robô a identificar comentários que falam sobre assédio sexual numa rapidez muito acima da humana. Sim. Né? Então isso traz um conforto e uma segurança pra gente enquanto mulheres, né? De uma maneira rápida. Porque hoje a gente usa muito a internet pra denunciar. Exatamente. E às vezes nem só pra denunciar, mas compartilhei, passei por uma situação desconfortável, vou falar no meu Twitter o que eu senti. E aí fica por si só, mas uma plataforma e uma ferramenta como essa é muito importante. Então, como que essa ferramenta, ela realmente funciona no dia a dia para uma usuária, enfim, como que isso... Isso é dentro do 99. Dentro do 99, exatamente. Então a gente educou essa ferramenta para que ela pudesse entender de uma maneira rápida e identificar esses comentários que são violentos, né, que demonstram que essa passageira ou essa motorista sofreu algum tipo de violência. Porque também tem a motorista, né? A gente tá falando da passageira, né? Que a gente realmente tá pegando sempre, né? O 99, enfim. Mas a gente tem que saber que tem a motorista também que pode sofrer assédio, né? Você é mulher, independente da posição de poder. Olha isso como é louco. Exatamente. Isso é muito legal. Então, isso é incrível, porque eu acho que essa ferramenta, ela mostra que a 99 tá com um olhar de queremos solucionar e com rapidez. Mas eu acho que o grande pulo do gato e a riqueza também dessa ferramenta é que nós conseguimos, juntos com os funcionários, fazer uma capacitação que os funcionários de 99 pudessem também entender em profundidade o que é assédio. Sim. Porque a gente está falando de inteligência artificial, ótimo, mas a gente precisa da inteligência humana também, né, para de fato conseguir mudanças que sejam efetivas. A ferramenta capta, mas quem vai processar isso é um humano, né? Exatamente. Que vai levar isso pra frente, né? Exatamente. O humano, esse funcionário ou essa funcionária, eles dão apoio para essa possível vítima, de maneira que exista um encaminhamento dessa denúncia e que a denúncia possa de fato ser feita com um boletim de ocorrência. Até aí já aconteceu, né? São os humanos que vão garantir que isso não aconteça tanto. Então já está rolando, já está funcionando. Gente, olha esse avanço. Muito. Sério, isso é muito, tipo, à frente, assim. Pra mim, pra gente, enquanto equipe, é um sonho. Claro. E pensar que isso nasceu 5 anos atrás, só da nossa vontade de gritar: não queremos mais ser assediadas, alguém nos ajude. E a evolução que a gente tá, de fato, de colocar pro mundo, né, esse apoio, né? Então, tem sido... Você vê o resultado realmente e que vocês vão ter noção do quanto isso vai despertar nas pessoas, né? Exato. Porque é uma ação física, né? Não é ter uma ação online, mas é uma ação física, que vocês vão ver isso diariamente. E tomando... é tão importante também que seja justamente a 99, porque no geral, historicamente, o espaço público sempre foi negado às mulheres, né? A gente sai na rua, a gente tem medo do assédio, a gente tem medo do estupro. Outro dia eu ouvi uma moça falando: eu cheguei no ponto de ônibus, chegaram 2 caras, eu não sabia se eles iam me assaltar ou me estuprar. Isso é igualmente assustador, né? Então, e muitas mulheres acabaram optando, né? O surgimento desse aplicativo foi muito importante, porque a gente, agora vou voltar segura em casa, vou voltar bem. Aconteceu alguma coisa, estou bêbada, fui sozinha pro carnaval, encharquei na bebida alcoólica e tenho que voltar pra casa. Se voltasse sozinha, perigo total. Vou pedir um aplicativo, vou pedir talvez sabendo que eu posso achar uma mulher dirigindo, que é incrível, ou se achar um homem dirigindo, saber que ele vai ser capacitado o suficiente para me levar para casa em segurança e respeitar todos os limites estabelecidos. Não, a iniciativa de 99 de ter colocado isso torna mais seguro, né? Na hora de pedir, seja sozinha, seja com amiga, seja, enfim.
É uma segurança mesmo que a gente tem que ter, né? Isso, nossa, já me deixa até mais, sabe, relaxada, assim, de pensar em mim, pensar em outras pessoas, assim. E acho que é um statement, né? É um posicionamento de falar que... É quase uma declaração. Isso. É uma declaração de que assédio não será mais tolerado. Então, eu entendo, eu também não, eu tenho essa pressa, porque eu quero que o assédio acabe nesse segundo. Sim. Mas eu compreendo que não, porque de novo é uma mudança social. Mas são com esses statements que acho que a gente avança, né? Então é muito bom ter essas parcerias enquanto mulher mesmo, né? E saber quem que tá olhando pra gente com verdade e vontade de mudar. Ai, gente, a gente arrasou, Muito que conversa bom. gostosa. Eu falei no começo, né, assim, que iam ser duas pessoas muito inspiradoras e que além disso, mais ainda o papo, né, sobre o assunto que é realmente muito importante, que a gente fale mais. Aqui no canal, acho que é uma das primeiras vezes que eu trago de maneira tão clara e tão... de abordar mesmo, sabe? Então eu fico muito grata de ter vocês junto comigo, assim, trazendo esse conteúdo, trazendo a realidade, até, como eu falei da Maíra, né, foi um despertar pra mim, né? Que legal. Então espero que esse vídeo ajude muito todo mundo que está assistindo. E claro, o aplicativo, essa função que a gente veio comentar sobre ela, porque tem que compartilhar. Então compartilhe você esse vídeo, essa ferramenta, né? Eu acho que tem que levar cada vez mais pra frente pra gente ficar mais junto, real. Falem mais também, Falem né? mais, né? Falem mais sobre o que você sofre, sobre os seus incômodos, procurem outras mulheres que estão falando sobre isso. Fale de uma forma que chegue, que alcance espaço, porque é justamente enquanto a gente tá no nosso quarto pensando, putz, mano, eu me senti mal, mas é coisa da minha cabeça, a gente não chega... é da vida normal. A gente não chega a um dia como esse, em que a gente vai estar aqui na rua falando sobre Sim. coisas tão revolucionárias. Exatamente, Exato. né? A gente tem que falar. É nossa fala realmente, é a nossa denúncia e é a nossa união principalmente, porque foi isso. O Think Yoga principalmente. Eu assisti o documentário maravilhoso, Chega de Fio, só falando, assistam. Você chora, você se entrega, você termina ele com um nó na garganta e uma esperança no coração, né? Porque dói muito, mas é muito importante a gente abrir e entender que a gente não tá vendo isso sozinho. Isso aí. Vou deixar as redes das meninas aqui na descrição, deixar tudo pra vocês detalhado, pra quem quiser saber mais, enfim, aprofundar, né? É isso. Sua seus voz lindos. importa. Isso aí, não esqueça. Um beijo, seus lindos! Yay! Amei, já quero Amei, mais. amei. Obrigada, Quero participar do seu Ana. canal também. Já vamos jantar a Maíra. É isso. Um beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau.